Elias foi um profeta de Deus que viveu em Israel no tempo do rei Acabe e sua esposa Jezabel. Eles eram maus e adoravam o deus falso Baal. Elias anunciou que Deus mandaria uma grande seca sobre a terra como castigo pela idolatria do povo. Então Deus mandou Elias se esconder junto a um riacho, onde ele foi alimentado por corvos que traziam pão e carne. Depois, quando o riacho secou, Deus mandou Elias para a cidade de Sarepta, onde ele encontrou uma viúva pobre que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Elias pediu que ela lhe fizesse um pão, prometendo que Deus não deixaria que a farinha e o azeite acabassem. E Elias fala para a viúva: Mulher, não temas, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A viúva respondeu com determinação e fé: Está bem, eu farei como você disse. A viúva confiou em Elias e fez o pão. E assim, ela e seu filho e Elias tiveram comida durante toda a seca. Um dia, o filho da viúva ficou doente e morreu. A viúva ficou muito triste e pensou que era culpa dela por ter pecado contra Deus. Elias pegou o menino e o levou para o quarto onde ele estava hospedado. Ele orou a Deus e pediu que ele devolvesse a vida ao menino. Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Deus ouviu a oração de Elias e fez o menino reviver. Elias desceu com o menino nos braços e o entregou à sua mãe. Ela ficou muito feliz e agradeceu a Elias e a Deus pelo milagre. Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Depois de 3 anos de seca, Deus mandou Elias voltar para Israel e se encontrar com o rei Acabe. Elias desafiou Acabe e os profetas de Baal a provarem quem era o verdadeiro Deus. Eles foram para o Monte Carmelo, onde Elias construiu um altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele colocou um novilho sobre o altar e mandou que os profetas de Baal fizessem o mesmo. Então ele disse que o Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram ao seu Deus desde a manhã até a tarde, mas nada aconteceu. Eles gritavam, pulavam e se cortavam com facas, mas não houve resposta. Elias zombou deles e disse que talvez o seu Deus estivesse dormindo ou ocupado. Então Elias mandou que jogassem água sobre o seu altar até encher uma valeta ao redor dele. Ele orou a Deus e pediu que ele mostrasse ao povo que ele era o único Deus verdadeiro. Imediatamente caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e a água. Todo o povo viu e se prostrou diante de Deus, reconhecendo o seu poder. Elias mandou que matassem todos os profetas de Baal e depois orou para que Deus mandasse chuva sobre a terra. E assim, Deus enviou uma grande chuva que acabou com a seca. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Eu, porém, sou o único dos profetas do Senhor que restou, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Esta é a história de Elias, um homem de Deus que fez grandes coisas em seu nome. Ele foi um exemplo de fé, coragem e obediência. Ele mostrou ao povo de Israel quem era o verdadeiro Deus. Ele também foi um mentor de Eliseu, que recebeu uma porção dobrada do seu espírito e continuou o seu ministério. Elias não morreu, mas foi levado ao céu num redemoinho, num carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Ele foi um dos poucos homens que apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração. Ele também é considerado um dos 2 profetas que voltarão nos últimos dias para testemunhar de Cristo. Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia, e sua história nos inspira a confiar em Deus e a servi-lo de todo o coração.